Oi gente, cheguei para mais um vídeo aqui do canal para falar com vocês. E o vídeo de hoje, gente, sobre o vídeo de hoje, o que eu tenho para falar é que tente não se emocionar. Tente vocês não se emocionarem, porque eu estive pensando como gravo esse vídeo sem chorar o vídeo inteiro, sem me emocionar o vídeo inteiro. E não encontrei uma saída. Do jeito que tem é tentar gravar, é tentar aí controlar a emoção, né, gente? E como vocês já viram no título do vídeo, eu vou apresentar o meu irmão Francisco para vocês conhecerem e saberem aí da história dele. E eu tenho certeza que depois desse vídeo você não será o mesmo. Você não vai pensar mais como você pensava. Se você é negativo, se você não costuma agradecer, você vai se transformar em outra pessoa. Aos 2 anos de idade, quando o Francisco já estava falando e já estava andando, já estava começando ali a formar as primeiras frases, as primeiras palavras, já estava começando a andar, Francisco sentiu uma febre muito alta e foi levado às pressas de bicicleta à cidade mais próxima, que ficava a 40 minutos de bicicleta. A minha mãe, ela morava no interior pacato, aquele interior mesmo, que não tem casa próxima. A única casa mais próxima que tinha era do meu tio, e assim, interior pacato mesmo. Então ela levou ele de bicicleta junto com o meu padrasto. Na época eu não morava com a minha mãe, eu morava com o meu avô paterno, que foi o que me criou, na verdade. E chegando no hospital da cidade, a minha mãe não conseguiu atendimento e foi mandado para outro hospital. Foi mandada, mas não foi levado, não teve nenhum meio de transporte que levou eles. E a minha mãe, ela teve que levar novamente ele de bicicleta. Chegando lá, ele já estava num estado bem grave. A febre já estava bem alta, a ponto dele já estar tendo convulsões. E Francisco foi levado às pressas para a UTI do hospital, onde ele ficou por 3 meses, sem qualquer esperança de vida. Após os 3 meses, ele reagiu e saiu da UTI, e o médico informou que Francisco estava paraplégico. Não se sabe ao certo o que causou isso, porque a minha mãe, ela não lembra. Enfim, se o médico explicou para ela, ela não prestou atenção ou ela esqueceu, então não se sabe direito o que causou isso. Mas o que eu presumo é que pelo fato dele ter ficado 3 meses na UTI, ele ficou cheio de aparelho. Gente, era aparelho por todos os lugares, porque ainda hoje ele tem a cicatriz dos aparelhos. Para você ter noção, até debaixo das axilas ele tinha foi ligado a aparelhos. Pelo fato dele ter ficado tanto tempo sem locomoção, sem mover os músculos, quando ele saiu, os músculos não reagiram mais, os músculos já estavam atrofiados. Os músculos dele atrofiaram, e quando ele saiu, os músculos já não tinham mais reação. E o médico falou que o caso dele seria reversível se ele fizesse fisioterapia sempre. Ele tinha chance de um dia voltar a andar. Só que pelo fato da minha mãe morar no interior pacato, bem distante de tudo, bem difícil para ir para a cidade. Naquela época, eu não sei nem se o hospital já tinha carros para ir pegar ele, mesmo que tivessem, eles não iriam pegar, porque era tudo mais complicado e interior muito longe também. Então o que eu presumo é que isso pode ter acontecido por um processo infeccioso do disco invertebral, provocou uma alteração da circulação da medula. Francisco é inteligente, ele é um menino muito inteligente, ele ouve bem, entende bem. Ele sofreu não só por não andar e não falar, como também pelo meu padrasto, que era bem violento e que gostava, ele sentia prazer em maltratar o Francisco, ele sentia prazer. Assim, quando eu voltei a morar com a mãe, eu já tinha 11, 12 anos, Francisco tinha 8 anos de idade. Os 8 anos da vida dele, ele sofreu não só por não andar, por não falar, mas também por ser maltratado pelo meu padrasto, que sentia prazer em maltratar ele. Ele beliscava, ele batia nele, ele fazia maldade sempre que ele podia, sempre que ele tinha oportunidade. E quando eu voltei a morar com a mãe, eu percebi isso. A gente chegava a comentar com a mãe que ele estava chorando, que ele estava com medo,
porque ele estava fazendo alguma coisa com ele, mas a minha mãe meio que ela não enxergava isso, ela achava que era coisa da cabeça dele, que ele estava nervoso, que ele estava chorando por outra coisa e não por aquilo. Sempre foi uma situação muito difícil para nós, porque éramos crianças, não tínhamos condições de tomar alguma atitude, tomar alguma decisão. Isso partiu o nosso coração de ver aquela situação, de ver ele passando por aquela situação e não conseguir fazer nada. Então a única coisa que eu fazia era rezar, sabe? Pedir pra Deus tirar todos nós, principalmente ele, daquela situação. Que ele afastasse aquele homem da vida da minha mãe, das nossas vidas. E que, sabe, a gente saísse daquela vida tão sofrida que era. E que o meu irmão parasse de sofrer, porque ele já tinha passado 8 anos sofrendo. Já era 8 anos sofrendo, sem poder falar, sem poder andar. E ainda dependendo de alguém, dependendo da minha mãe. E ainda ter uma pessoa pra maltratar ele. Ele sempre foi tão indefeso, gente. Ele sempre foi indefeso, assim, porque ele não conseguia. Ele tem movimentos. Ele tem movimentos nos braços, um pouco de movimentos nas pernas, mas ele não tem controle. Se ele pegar, sabe, um biscoito, ele esmagar o biscoito. Se ele pegar uma colher, ele não tem controle de colocar na boca. E assim, ele tem mais movimento em um braço do que no outro. Vive à base de remédios, o remédio controlado para controlar os nervos, e à base de uma vitamina também, porque há um tempo atrás ele tomava só esse remédio, que é fortíssimo, que é muito ácido, mas que todo dia ele tem que tomar. E aí, há um tempo atrás, ele teve convulsão pelo fato do remédio ser muito forte e ele não ter tanta vitamina para suportar esse remédio. Então ele teve uma convulsão, o médico passou uma vitamina para ele, que era caríssima, aliás, muito cara, era mais de R$130 uma caixa, que durava só um mês. Então a minha irmã, ela sempre ajudou nessa questão da vitamina, ela sempre ajudou a minha mãe a comprar todas as vitaminas dele. De lá pra cá ele sempre tem que tomar o remédio controlado e a vitamina. Então em 2005 a minha mãe separou desse meu primeiro padrasto, que era violento, e ela conheceu meu segundo padrasto, que também era violento, que também era alcoólatra. E a gente mudou de cidade. É claro que a nossa vida não melhorou 100% depois disso, porque afinal tinha entrado outra pessoa que também era alcoólatra, também era violento, mas não era pelo menos eu nunca presenciei ele machucar, ele fazia as maldades que o primeiro fazia com meu irmão. Mas assim, não melhorou 100%, mas pelo menos a nossa situação, a nossa vida melhorou depois que a mãe conseguiu se separar do nosso primeiro padrasto. O Francisco, ele depende de uma pessoa pra tudo. Ele vive sob os cuidados da minha mãe e da minha irmã mais nova, e ela ajuda bastante minha mãe com ele. E assim, quando a minha irmã mais nova nasceu, ele já tinha 8 anos de idade, e agora quem ajuda a minha mãe a cuidar dele é minha irmã. Pra você ver como é as coisas, né, gente? Ele já tinha 8 anos quando a minha irmã ainda era uma bebezinha, e agora é ela que cuida dele como se ele fosse um bebê, né? Ele depende de uma pessoa pra tudo, pra tomar banho, pra comer, pra beber uma água, pra saber se ele tá sentindo alguma dor, pra adivinhar quando ele tá com sede. É claro que ele emite sons também, mas ele não consegue falar, mas ele emite sons. Ele só não consegue formar frase, ele não consegue formar a palavra, mas ele emite som. Ele consegue falar não, só isso. O resto é só emissão de sons que a gente não entende. Quando a gente pergunta se ele quer alguma coisa e ele fala não, então a gente sabe que ele não quer. Então assim, a cabeça dele é bem normal, assim, claro que afetou a parte dos comandos cerebrais para se mover, para se mexer, e a parte também da fala, né, que controla a fala, que controla os comandos da fala. Então ele precisa também de uma pessoa para sair com ele, para dar o remédio dele, para dar o banho dele, enfim, para tudo ele depende de uma pessoa.
Francisco gosta de fazer amizades. Todas as pessoas que chegam lá em casa, ele quer fazer amizade, ele quer conversar, ele quer chamar a atenção da pessoa. E se aquela pessoa falar com ele uma vez, passar lá em frente de casa, ou for lá em casa e não falar com ele, ele vai chamar a atenção daquela pessoa, ele vai emitir um som querendo falar com a pessoa. E assim, ele adora fazer amizade. A diversão do Francisco é assistir TV, assistir reisado. Nossa, coloca um reisado pra ele, ele fica muito feliz. E reisado que é um costume lá do meu interior, de todo ano, em janeiro eles fazem essas festas de reisado. E o divertimento dele é ir ver e ficar assistindo também na TV. Então a diversão dele é sair nos festejos lá do interior, a mãe sai com ele todos os dias, ele fica muito feliz. E a diversão dele é tomar um banho de rio no inverno, quando o rio tá cheio, ele fica muito feliz também. E assim, os dias de Francisco é só em casa, sentado, deitado, assistindo TV. Francisco gosta de ver pessoas felizes, pessoas brincalhonas. Ele detesta ver pessoas estressadas, ver que a pessoa está irritada. E se ele ouvir a pessoa reclamando de alguma coisa, ele já fica chateado. Se a minha mãe reclamar com as minhas irmãs, com a minha irmã, com o meu irmão, ele já fica chateado. Ele não quer que a minha mãe reclame com eles, porque ele não gosta de ver que a pessoa tá estressada, que a pessoa tá irritada. A gente vê que ele é muito grato por pequenas coisas que a gente faz por ele, por levar ele para passear em algum lugar, por dar algum presente para ele, por conversar com ele. Ele fica muito feliz, ele fica muito grato. Ah, gente, tive que dar uma pausa aqui no vídeo porque tava uma situação séria, né? Falei pra vocês. Ele é uma pessoa que ele acaba muitas vezes tendo mais felicidade e alegria nas pequenas coisas que a gente faz pra ele, que a gente dá pra ele, do que muitas pessoas aí que tem tudo e que anda, que fala, enfim, que tem uma vida aí com tudo, mas que não sente felicidade, que não é grato. Então por isso que eu falo pra vocês, sejam gratos por tudo. E quando eu vejo qualquer pessoa deficiente, com algum tipo de deficiência, mas que anda, que fala, eu me pergunto, poxa, por quê? Eu pergunto a Deus, por que o Francisco não ficou pelo menos assim? Por que ele não ficou pelo menos, sabe, mesmo que ele não precisasse de muleta, mesmo que ele precisasse de muletas, mesmo que ele precisasse de algum aparelho, mas por que pelo menos ele não ficou andando? Por que pelo menos ele não ficou falando? Ele teve que ficar em uma situação tão complicada. E é muito difícil ele naquela situação. E assim, os dias vão passando, a situação dele vai ficando mais complicada, porque ele vai ficando mais pesado, ele vai crescendo mais. E vai ficando mais difícil pra minha irmã cuidar dele, vai ficando mais difícil pra minha mãe cuidar dele. E a minha mãe tá ficando mais velha, né? Claro que ela ainda é nova, mas ela tá ficando mais velha. E eu fico me perguntando, eu sei que tudo Deus dá um jeito e que Ele proverá, mas eu fico me perguntando como que vai ser, sabe? Quando a minha mãe estiver mais velha e não conseguir mais cuidar dele, como que vai ser? Como que vai ficar? Como que a gente vai fazer? Eu sei que Deus proverá e vai dar certo, mas tem hora que bate assim um desespero de pensar. E gente, quem tem um filho, quem tem uma filha, alguém com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, sabe quanto isso é difícil, sabe quanto isso é difícil não só para a pessoa que é deficiente, mas para a pessoa que está cuidando também. É difícil para a gente que é da família, que a gente ama. E o Francisco é amado por todos os irmãos e irmãs e pela mãe. Talvez o pai não ame, mas enfim, ele é muito amado. E pelos vizinhos, tem muitos amigos que gostam mesmo dele. E assim, é difícil pra gente que ama ver a pessoa naquele estado, naquela situação. E assim, eu falei no caso do Francisco que eu queria tanto que ele ficasse, pelo menos que ele tivesse ficado andando ou falando, mesmo que ele tivesse algum tipo de deficiência. Mas eu sei quanto é difícil para qualquer pessoa que tem algum tipo de deficiência, mas
tem as situações, os casos que são mais graves e tem os casos que são menos graves, não são tão graves assim. Mas é claro que é difícil qualquer tipo de deficiência, não é desmerecendo nenhum deficiente, claro, não é dizendo que é fácil para um, difícil para outro, não. Mas é complicado e pra gente que ama, que cuida, que tá ali, que tá vendo, é muito difícil e todos os dias é uma luta. E quando eu vejo qualquer reportagem ou notícia ou vídeo de uma pessoa que era deficiente e que voltou a andar, que conseguiu andar por aparelhos ou enfim, que conseguiu voltar a andar, eu fico me perguntando quando que vai chegar o dia que o Francisco também vai ter essa oportunidade, quando vai chegar o dia que Deus vai nos dar essa graça também dele voltar a andar, pelo menos a andar, mesmo que seja aí com dificuldade, mesmo que seja com aparelhos. Eu tenho fé que um dia vai aparecer anjos, né? Anjos, porque médicos são anjos, que apareçam anjos para reverter o caso dele, que Deus envie anjos que coloque a mão sobre ele e consiga reverter a situação dele. Eu espero que vocês tenham percebido o quanto a gente é rico, a gente é cheio de saúde, a gente anda, a gente fala, a gente ouve, a gente sente o cheiro, a gente sente... são tantas maravilhas na vida da gente que muitas vezes a gente não para agradecer e às vezes por uma coisinha de nada que você não tem ou que você não conseguiu ou que você vê que o outro tem mas que você não tem, você meio que fica irritado e que esquece de agradecer pelas coisas que você tem e que muita gente queria ter aquilo que você tem e não tem oportunidade e não tem condições de ter, de correr atrás daquilo, porque assim, o Francisco ele também tem sonhos, mas ele não pode correr atrás dos sonhos dele, sabe? Ele precisa de uma pessoa até para correr atrás dos sonhos dele para ele, e eu quero correr atrás desse sonho de fazer pelo menos ele voltar a andar, que eu sei que isso é um sonho dele e eu espero que Deus e muitas pessoas, claro, que eu não vou conseguir sozinho, eu preciso da ajuda de muita gente e eu preciso da ajuda de muita gente para conseguir reverter o caso dele. E eu espero muito que um dia eu possa estar gravando um vídeo para vocês mostrando que ele tá andando, que nós conseguimos e que mostrar que ele tá andando, conseguimos a realização desse sonho tão sonhado, né, por mim, por ele, enfim, por muita gente. Essa é a história de Francisco, tá? Vocês vão conhecer ele, mais sobre ele, claro. Eu vou poder, quando eu for lá na casa da mãe, eu vou poder mostrar pra vocês, fazer mais vídeos, mostrando ele e tal. Então vocês vão conhecer mais a história dele. Eu vou terminar o vídeo porque a situação tá complicada aqui, tá sério, viu? Mas enfim, gente, obrigada por tudo. Deixa seu like se você gostou do vídeo e compartilhe o vídeo aí com mais pessoas para que as pessoas possam passar a dar mais valor à vida e conhecer a história do Francisco também, tá? Muito obrigada por você ter assistido, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção, muito obrigada pelo seu carinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Não deixe de compartilhar o vídeo, seja lá com a sua irmã, com a sua família, com a sua avó, com os seus amigos, com o grupo que você faça parte. Até o próximo vídeo, meus amores. Beijo. Tchau, tchau. Isso, mãe.